Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. O programa Voz em Cena dessa semana vai falar sobre um assunto muito importante. Mais uma vez, a gente vai falar sobre conflito de gerações. E agora, a pergunta básica: quem será que vai estar nessa cadeira para discutir esse assunto comigo? Roda a vinheta que você já vai saber já já. Ele é palestrante corporativo, treinador de equipes, trabalha com os temas vendas, liderança e cultura organizacional. E um dos principais tópicos que ele tem abordado ultimamente é conflito de gerações. Começamos totalmente lido, porque o currículo do cara é muito grande. Bem-vindo, Aguinaldo Oliveira. Tudo bom, Carlos Cunha? Tudo bem, Aguinaldo Oliveira. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou dentro da minha casa, né? Exato. Um grande amigo que eu conheço desde os idos de 2008. Exatamente. Eu acho que é legal a gente também começar falando de datas, porque aí o pessoal vê que a gente tem uma data experiente. Então a gente está aqui totalmente à vontade para falar de um assunto muito interessante que você aborda, Aguinaldo, que é o conflito de gerações. Eu vou começar já com uma provocação. Estamos mais ou menos rebeldes? Nós estamos rebeldes como sempre fomos. Esse é um ponto interessante do conflito de gerações, porque quando a gente conversa com pessoas da sua geração, a gente escuta muito aquela história de que a geração atual, os jovens de hoje são muito rebeldes. Você percebeu que onde esse mundo vai parar? Uhum. E o mundo não é para parar mesmo não, né? Se o mundo tivesse parado, a gente estava na idade da pedra. Exatamente. A questão é que todas as gerações, elas vêm para desafiar as gerações anteriores. Ela vem para chocar. E isso faz parte do nosso crescimento também. Eu tenho até uma forma interessante de pontuar isso. A geração atual gosta da Anitta. A geração anterior gostava da Winehouse. A anterior gostava do Raul Seixas. Antes disso veio o Elvis. Antes disso veio a Carmen Miranda. Se você perceber, todos eles eram revolucionários e todos eles chocavam as gerações anteriores. Uhum. Hoje a gente fala, ai, Anitta, mas será que os nossos pais não falavam pra gente, ai, Raul Seixas? Uhum. Nossa, o que esse Elvis? Elvis. E será que a Carmen Miranda, com aquele monte de banana na cabeça, também não chocava as gerações anteriores a dela? Uhum. Então, na realidade, chocar as gerações anteriores faz parte, essa rebeldia do jovem faz parte no sentido de mostrar, olha, o mundo não é mais o mesmo, existe evolução, nós nascemos já enxergando isso como normal, né? A geração atual enxerga a inteligência artificial como normal, mas a minha geração, que é a X, enxerga a inteligência artificial como uma coisa que vai acabar com o mundo. Né? Nossa, vai substituir a inteligência humana, ou isso não deveria ser assim. O ser humano vai ser substituído pela IA? Não necessariamente. Como achavam que ia ser substituído por tantas outras coisas, né? Exatamente. Até levando um pouquinho para a questão da comunicação, quando a televisão surgiu, acharam que o rádio ia sumir. Quando o streaming surgiu, acharam que a televisão ia sumir. Que o cinema sumiria. Nossa, verdade. Bem lembrado. E agora, Aguinaldo, levando em consideração com essa questão dos jovens, por que a gente ainda continua brigando com o jovem ao invés de tentar entender o jovem? Porque, na realidade, a gente fica numa briga de ego, de vaidade. As pessoas elas vão criando uma certa vaidade e elas não querem perder esse protagonismo. Então, o sujeito que lá nos anos 2000, nos anos 90, ele fez um negócio legal pra caramba, e ele foi top, ele foi... Ele criou uma personalidade baseada em algo que ele fazia muito bem, ele não quer perder esse protagonismo agora. Então, quando surgem coisas novas que ele, por alguma razão, não aprendeu, ele ficou muito preso àquilo que ele supostamente já sabia fazer muito bem,
não é? Então ele chega nesse momento hoje, quando alguém fala de ChatGPT, prompt, especialista em inteligência artificial, ele olha e fala, não, isso aí não vai dar em nada, uma hora acaba, então não acho certo, porque ele está querendo valorizar aquilo que ele sabia fazer no passado, como aquilo sim era bom, do tipo, você fez esse texto aí, mas isso aí foi feito com a ajuda da inteligência artificial, quero ver fazer sem. E se você buscar lá na nossa infância, que foi esses dias atrás aí, né, Carol? A gente não usava calculadora? Sim. O que os mais velhos faziam? Falavam pra gente, quero ver fazer aqui no papel. No ábaco. No ábaco. Como se fosse um desprestígio usar a calculadora. Exato. Quando na realidade não é. Pelo contrário, saber usar a calculadora lá nos anos 80 era sinal, era uma coisa positiva. Saber usar a inteligência artificial hoje é o quê? É um negócio legal pra caramba, é mérito. Exato. E o que eu tenho visto bastante também, que eu gosto de analisar essa questão, porque eu levo também para os meus cursos na hora de falar de comunicações, inclusive dessa comunicação intergeracional. As gerações que são essa geração Z, eles costumam dizer assim, mas na minha geração, o que aconteceu? Eu passei por todos os processos. Você colocou um tema muito importante aí, que é a questão da tecnologia. Aí o pessoal fala assim, olha, mas eu vim do papel ao maço, depois eu vim da máquina de datilografia, depois eu vim do computador. Ou seja, todo esse tipo de tecnologia passou pela minha geração. E agora, nessa sua geração, você simplesmente só conhece o celular, você só conhece o computador. Então, falta um pouquinho de reconhecimento, Aguinaldo, dentro do meu ponto de vista, da pessoa saber conversar com essa geração para, assim, corroborando com a tua ideia, pegar a tecnologia dessa nova geração e incrementar na minha. Incrementar. Não seria o essencial? Sim, por exemplo, você tem uma filha, Júlia. Você vai trazer o papel ao maço, o mimeógrafo, vai ensinar a Júlia a usar facite? Obviamente que você não vai. Exato. Porque você vai ocupar, se você fizesse isso, e ela também não aceitaria, mas se você fizesse isso, você estaria ocupando uma parte importante do cérebro dela com algo totalmente... que já não tem uso. Não tem uso mais. Exato. Já caiu no desuso. Então você utilizaria parte da capacidade cognitiva dela com algo totalmente inútil e desnecessário. Não, vamos utilizar essa massa cefálica da nova geração com aquilo que realmente importa agora. Hoje é muito mais importante eu aprender a trabalhar com a inteligência artificial do que saber usar um mimeógrafo, do que saber usar um ábaco, né? Não faz mais sentido. Exatamente. E até essa questão que você falou da nova geração e o uso de telas tem muita gente que preconiza realmente o fim. Porque em determinado país agora os adolescentes só vão poder utilizar a partir de certo período. Então, como que você vê essa questão, principalmente que você levantou aí, do uso de telas para essa nova geração? Eu acho normal que haja um controle dos pais, assim como os nossos pais nos controlavam enquanto tempo a gente ficava na televisão ou não tinha. Exato. Né? Exato. A minha mãe, a dona Rosa, chegava assim, já chega de televisão. E por que ela fazia isso? Porque realmente se deixasse, nós ficaríamos aí na televisão, na sessão da tarde, na sessão desenho, por quanto tempo? E a minha mãe também controlava quanto tempo eu ficava de rua. Exatamente, eu ia citar os nossos futebols na rua lá. Então chegava um determinado momento que as nossas mães saíam na janela e gritavam, né? Ou na calçada com chinelo na mão. Também. E aí a gente condena hoje essa questão do uso da cinta e do chinelo. Nossa, bem lembrado, bem lembrado. A gente condena isso hoje, não condena? Olha para trás e fala, mas as nossas... Era o que tinha na época. E condenar nossos pais em função de uma prática normal da época, hoje, em 2026, é também uma falta da nossa parte. Tem nome isso, é anacronismo. É você querer condenar alguém que viveu numa geração passada por fazer coisas que na época não era visto como abusivo, mas hoje é. Só que se essas pessoas tivessem nascido hoje, elas não fariam isso, né? Exato. Se tivessem nascido e fossem mães
Jovens hoje não fariam isso, mas naquela época se fazia. Uhum. Exatamente, eu sei que é um objeto do seu estudo. Por que que existe esse tipo de resistência? Falar assim, viu, na minha época era melhor e agora esses jovens estão totalmente descontrolados. Validação. Eu quero me validar como alguém mais forte do que você. Sabe aquela história? A Mertiolate devia arder. Você realmente acha que o Mertiolate não pode evoluir, que ele tem que continuar ardendo? Você realmente acha que é o fato do Mertiolate parar de arder que faz um jovem ficar mais fraco? Não, são hábitos. E óbvio que a gente precisa, através da liderança, e se você me der a oportunidade, eu quero falar sobre isso em algum momento do programa, a liderança precisa, assim, conduzir o jovem para que ele deixe de ser sem noção, tá? Que é o que a gente vê por aí, e passe a trabalhar de uma maneira correta, responsável. Ah, mas essa geração não tem responsabilidade. Também a gente não está sabendo liderar, porque a gente está querendo liderar essa geração com o propósito da nossa geração. E aí não dá certo mesmo. Exatamente. Você já percebeu que tocamos no assunto trabalho para a nova geração. É o assunto do nosso segundo bloco, Aguinaldo, que eu quero comentar com você sobre o nosso lado corporativo. Feito. Espera aí que a gente já volta. Cair na malha fina não é raro e muitas vezes acontece por detalhes. Em 2026, a Receita está mais digital e cruzando dados automaticamente, ou seja, qualquer inconsistência aparece. Os erros mais comuns incluem esquecer rendimentos, divergência com informes bancários, declarar dependente duplicado e informar valores diferentes dos enviados por empresas. E tem mais, até quem tem bens no exterior pode ter novas obrigações. O problema não é só errar, é demorar para corrigir. Quem cai na malha fina pode ter a restituição bloqueada e ainda pagar multa. A dica é simples, revise tudo, porque no imposto de renda o detalhe faz toda a diferença. Na Itinerol, sua jornada é nossa prioridade. Excelência em cada trajeto. Com nossa sala de comando operacional e monitoramento via app, garantimos a segurança e pontualidade, especialmente para fretamentos. Tecnologia e dedicação humana se unem para oferecer a você e sua equipe o máximo em qualidade, segurança e conforto. Itinerol, inovação e confiança em cada quilômetro. Viaje com a inteligência que move o seu negócio. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Voltando aqui para o nosso segundo bloco do nosso Voz em Cena, hoje o nosso trabalho aqui é falar sobre comunicação intergeracional e também o conflito de gerações. E você viu que no bloco anterior, eu e o Aguinaldo estávamos falando aqui sobre trabalho. Agora a pergunta significativa aqui, Aguinaldo. O jovem hoje gosta de trabalhar? Ele gosta de trabalhar quando o trabalho dele faz sentido, assim como nós. Ou você, quando começou a trabalhar lá, seu primeiro emprego, você falava, nossa, que maravilha. Meu primeiro emprego foi na Papelaria Santa Terezinha. Papelaria Santa Terezinha, no centro de Jundiaí. Com certeza, nosso telespectador mais veterano um pouquinho vai lembrar da família Siqueira, né? Eu trabalhava lá. Eu era um funcionário padrão, daquele que chegava cedo, saía tarde sem reclamar, não dava uma enrolada, eu não ficava lá no depósito enrolando. Imagina, jovem, 13 anos. Por que você acha que eu era diferente da geração atual? Não era, Aguinaldo, essa geração atual dorme na sua cara. Tá bom, a gente fazia isso escondido. Exatamente. Talvez seja melhor até hoje que eles fazem isso na frente de todo mundo, né? Porque pelo menos todo mundo vê.
E a gente vê muito meme aí dizendo que essa geração não gosta de trabalhar, mas você citou um fator muito importante que é, a partir do momento em que você realmente dá a função que aquela pessoa merece, ou seja, consegue reconhecer o talento daquela geração e valorizá-la, a situação pode mudar, não pode? Cunha, eu acredito que todas as pessoas trabalham por propósito e deixam de trabalhar quando esse propósito não está inserido ali. E o que seria esse propósito? Pode ser diversas coisas, pode ser um objetivo financeiro seu. Pode ser até um pagamento de um boleto. Pode ser pagar um boleto. Seu propósito pode ser colaborar com o meio ambiente, seu propósito pode ser fazer um negócio que você tem paixão. Não importa, o importante é que você tenha ali um propósito para entender para quem você trabalha. Por exemplo, uma linguagem muito comum no mundo corporativo seria eu dizer assim, olha, o nosso cinegrafista aqui, o Gustavo. O Gustavo trabalha para mim. Eu não acredito que o Gustavo acorda todo dia, ou o Gustavo trabalha para o Cunha. Eu não acredito que o Gustavo acorda todo dia pensando no Carlos Cunha. Você acorda todo dia pensando, nossa, vou lá trabalhar para o meu amo, é isso? Não. Na realidade, ele trabalha para ele, ainda que seja no programa do Carlos Cunha. Exato. Faz sentido? Faz sentido. Mas ele trabalha para ele, ainda que seja para pagar os boletos. Mas os boletos são de quem? Dele. Então ele tem um propósito de estar aqui. E sabe que se ele trabalhar bem, ele vai entregar bem e vai ser valorizado por isso. Obviamente que se eu entrego bem, e alguém olha para mim e fala não é mais do que sua obrigação, eu começo a entregar o mínimo possível para me manter ali. Exatamente. Outra coisa que faz choque de gerações, por exemplo, na minha geração, o patrão comprava meu horário. Eu lembro eu lá com 14 anos, trabalhava numa indústria aqui em Jundiaí, e a regra é, você não pode ficar parado. Então, muitas vezes a gente fazia um trabalho desnecessário, um retrabalho, um trabalho idiota, sabe? De tirar um negócio daqui por ali, sem propósito nenhum, simplesmente para preencher o nosso horário, porque afinal eu estava lá, estava sendo pago e eu tinha que trabalhar. Você percebe que o cara estava comprando minha hora, ele estava comprando o meu esforço físico, do tipo, eu te pago, eu quero te ver trabalhando. É proibido parar. É proibido parar. Esta geração olha para isso e fala, não faz sentido. Por que eu vou gastar a minha energia numa coisa que não precisa? Porque se precisar, eu faço. Mas por que eu vou gastar minha energia numa coisa que não precisa ser feita? Eu prefiro gastar minha energia na academia, porque eu gosto, lá é legal, gera endorfina. Então, é onde você fala para a pessoa, fulano, faz tal coisa. Ele te pergunta, mas por quê? Beltrano, faz tal coisa. Mas precisa? E não é que ele não queira fazer no sentido de ser vagabundo. Ele não está vendo sentido naquilo. Exato. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou te pagando. Não, mas peraí. Soa mal isso, entende? Exato. E outra coisa, a geração, isso acontece com todas as gerações, aconteceu com a gente. A gente olhava para os nossos pais e falava, não quero ser esse cara. Não no sentido da admiração pela pessoa dos nossos pais, isso a gente tinha. Mas como modelo de vida, você olhava para a geração anterior, você falava, não quero ser essa pessoa que trabalha 20 horas por dia, não descansa, chegou aos 50 anos, sabe, não tem um lazer. Né? A gente quer outra coisa, a gente quis outra coisa. Só que nós não chegamos também no modelo. É natural que as outras gerações queiram outras coisas. Porque, invariavelmente, o jovem vai chegar na adolescência, vai olhar para a geração anterior e vai falar assim, nossa, esse cara é um cara que não deu certo, porque olha como que está o mundo. Eu quero fazer tudo diferente. Exato. E você, citando essa questão de fazer coisas diferentes, a gente pode levar isso para o ambiente corporativo e falar sobre produtividade. Sim. Muitas vezes, hoje, o jovem consegue ter muito mais produtividade do que uma pessoa que está ali arraigada a algum conceito. E é exatamente isso que as empresas começam a bater cabeças internamente, não é, Aguinaldo, que eu vejo? Porque a empresa ainda quer te pagar pelo seu esforço. Ontem eu estava numa empresa e eu vi o caso de uma estagiária que recebeu uma missão pela manhã. Ela entrou na inteligência artificial, ela criou toda uma campanha, uma personagem,
um arquétipo não, ela criou Um avatarzinho. um avatar, me faltava a palavra, ela criou um avatar em uma manhã, quando é à tarde já apresentou. A nossa geração levava um tempo para fazer isso. Né? E isso gera no contratante a sensação de que está pagando muito, porque essa pessoa vai ficar depois 2 dias sem fazer nada. Tá, mas olha o que ela conseguiu produzir. Então. Mas usou a inteligência artificial. Tá. Se não estivesse usando, iria levar 3 dias para fazer e você ia pagá-la. Exato. E qual o problema dela ter usado? Onde que está o demérito disso? Não tem. Exato. É uma pessoa que sabe usar. Então, a pessoa produz, porque produtividade é fazer aquilo que é importante na hora certa. Produtividade não é correria. Por exemplo, até se você me der uma oportunidade de falar sobre isso, as pessoas acham que oportunidade é trabalhar, que produtividade é trabalhar muito. Você trabalhar 18, 19 horas por dia. Não, produtividade é produzir. Se eu consigo produzir com mais trabalho, com menos trabalho, eu estou sendo produtivo. Se para eu produzir eu preciso ter muito trabalho, uma hora essa conta vai chegar. Ou ela chega em forma de estresse, ou ela chega em forma de cansaço. Né? De alguma forma você vai pagar essa conta. Não faz sentido a gente ter que se desgastar para produzir. Não, produzir a gente precisa produzir cada vez mais com ferramentas que nos permitam nos desgastar. E uma metáfora boa é a seguinte, Cunha. Lá na Idade da Pedra, os caras empurrando pedra. Imagina lá o homem das cavernas empurrando pedra. Aí alguém chega e fala, olha, vamos usar isso aqui que é uma alavanca? Aí o chefe dos homens da caverna, empurradores de pedra, fala, não vamos usar isso aí não, porque o dia que você usar uma alavanca, nunca mais você vai saber empurrar pedra sem essa alavanca. Não, vamos usar a alavanca. Não teríamos evolução de jeito nenhum. Nós descobrimos... E nem rapidez nos processos, agilidade nos processos. Exatamente. E nem uma segurança maior, porque quanto mais a gente usa ferramentas adequadas e modernas, mais segurança a gente tem. Até com nossa condição física, por exemplo. Se eu uso uma alavanca, ao invés de empurrar pedra, eu já não tenho mais tanta lesão no meu corpo. E isso vale para todas as outras coisas, né? Exatamente. Então, hoje a tecnologia nos permite fazer mais rápido, de uma forma mais assertiva, melhor, com mais segurança, com menos perdas. Ou seja, eu já não perco eu não tenho tanto desperdício de matéria-prima quanto eu tinha no passado. Mas a tecnologia é cara. Mas ela está substituindo... Não está substituindo ninguém. Quando você vai no supermercado, por exemplo, e você usa o self-checkout, vai dizer assim, está substituindo o caixa do supermercado. Não está, a gente já tem dificuldade de ter contratação, né? De ter gente ali. Na realidade, você colocou um robô para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Exato. E a tecnologia gera mais emprego do que a falta dela. Exatamente. Agora, Aguinaldo, a gente vai dar um puxãozinho de orelha também nessa nova geração, que é o fato de muitas vezes não ter o ouvido atento a uma pessoa que tem mais experiência. Porque a partir do momento, existem sim aquelas pessoas que são das antigas e têm menos experiência e têm menos capacidade de compreensão, mas existem também aquelas pessoas que podem passar sim todo o conhecimento dela para as novas gerações. O que a nova geração também pode fazer para começar a ouvir e agregar cada vez mais conhecimento? O jovem inteligente é aquele que olha para trás e vê o que aconteceu lá atrás. O que eu posso tirar de proveito disso? Né? Na realidade, a gente conhecer a história faz com que a gente possa também manusear bem o nosso presente e poder criar um futuro adequado. Então a experiência ela vale muito, principalmente se você tiver capacidade de inovar utilizando a experiência das gerações passadas. Então, um bom convívio entre as gerações é o melhor dos mundos. É isso que nós precisamos trazer nas empresas. O mais experiente precisa adequar uma linguagem para trabalhar com o propósito do jovem, para que esse jovem venha se somar a ele. Quanto menos disputa tiver, mais unidade a gente vai ter.
Flexibilidade para os dois lados. Para os dois lados, com certeza. Gostou do assunto? Este é o principal tópico, é o principal lema do nosso programa Voz em Cena, trazendo sempre em cena os principais assuntos. E eu agradeço aqui o Aguinaldo Oliveira por ter nos ajudado a manter sempre o alto nível do nosso programa para esse alto nível de audiência. Voz em Cena volta na próxima quinta-feira, inédito às 18 horas aqui no Canal 25. E eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.